Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 1. Glória a Deus. Olha o que diz o texto sagrado. Nós vamos falar hoje sobre a caridade ou a ajuda ao ser humano, ao próximo. O Senhor Jesus vai abordar sobre esse assunto também. Por que Ele vai abordar sobre isso? Porque desde quando o mundo foi criado, foi formado, Deus, Ele sempre procurou ensinar, mostrar ao ser humano que ele deve olhar para o seu próximo como o seu próprio irmão, como um outro filho de Deus. Assim como você e eu somos filhos de Deus, criados por Deus, os outros também foram criados por Deus. E muitas das vezes nós nos esquecemos de olhar para as pessoas desse jeito. Às vezes nós olhamos como alguém que é criado por Deus apenas quando aquela pessoa é próxima a mim, é um conhecido meu. Mas quando é alguém distante, quando é alguém que eu não conheço, muitas das vezes eu desprezo, você despreza. E essa pessoa precisa de um socorro, precisa de uma mão estendida, e Deus está contando conosco para estender a mão para aquela pessoa, mas nós temos nos negado, nós temos feito diferente. E lá em Israel, quando o Senhor Jesus Cristo estava ensinando esse assunto no Sermão da Montanha, existia uma divisão muito grande. As pessoas não estavam olhando para os necessitados. Para você ter uma ideia, a cidade de Jerusalém, ela fica, na época de Jesus, ela ficava a no máximo 3,5 km, 4 quilômetros da cidade de Betânia. Olha a proximidade. Isso aqui você faz a pé, rapidamente, 4 quilômetros. Você faz em 10 minutos, 15 minutos. Você faz. Enquanto Jerusalém era considerada a cidade da riqueza, a cidade dos ricos, a cidade imponente, Betânia era conhecida como a casa dos pobres. É isso que significa a palavra, o nome Betânia, Beit Ania, ou Beit Aniá, que significa a casa dos pobres. Em Betânia ficavam os miseráveis. Em Betânia ficavam os leprosos. Por isso que você lê na Bíblia que um dia Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Quando veio uma mulher e ungiu Jesus, ele estava em Betânia. Então, o que eu quero mostrar para você aqui, presta atenção, é que existia uma distância mínima entre aqueles que tinham muito e aqueles que não tinham nada. E normalmente aqueles que tinham muito não faziam nada por aqueles que estavam necessitando. E isso se repetia em Israel.
Isso se repetia em vários lugares ali. Então o Senhor Jesus vai vir e vai tentar corrigir aquele erro. E vai nos deixar instrução. Que nós, talvez hoje, graças a Deus por isso, talvez somos aqueles que têm bastante. Quando eu digo bastante, eu não estou dizendo que somos ricos, milionários, mas graças a Deus não tem nos faltado o pão de cada dia, temos um teto, temos uma roupa para vestir, temos um trabalho. E muitas das vezes, bem próximo de nós, existem aqueles que não têm nada. E assim como foi na época de Jesus, talvez nós também temos agido como aqueles que fingem não ver aqueles que estão desesperados, necessitados. Só que nós podemos até fingir que não estamos vendo, mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Então, esse ensinamento que o Senhor Jesus vai trazer é exatamente sobre essa situação. E aí ele vai dar uma apertada ainda maior, porque quando alguém que tinha condição melhor fazia qualquer coisa por outro alguém que não tinha nada, ele não fazia por amor a Deus, por ver aquela criatura como um irmão, não. Ele fazia para aparecer, para se promover. E está aí uma outra coisa que Deus não se agrada. Então, em primeiro lugar, Deus não se agrada quando eu finjo que o outro não existe. Mas, quando eu estendo a minha mão para aquele outro, com o objetivo de ser reconhecido pelo que eu estou fazendo, Deus também não se agrada. Deus também não fica feliz. Então o ensino de Cristo aqui vai ser sobre isso. E é isso que nós devemos levar para casa hoje. Será que eu estou enxergando quem está à minha volta? E se eu estou enxergando, será que eu estou agindo como um verdadeiro cristão? Ou será que aquilo que eu faço por alguém é para me promover? É para que eu seja reconhecido? Vai comigo agora no texto, vamos lá. O que Jesus disse? Tenham o quê? Tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está onde? No céu. Para comigo? Então Jesus está alertando, vem cá, tomem cuidado, viu? Vocês que querem aparecer para os outros, vocês que querem dar uma cesta básica para alguém te aplaudir, vocês que querem dar um calçado para alguém, para te colocarem num pedestal, você que quer fazer algo por uma pessoa só para a sociedade te reconhecer, tome cuidado, porque você não vai receber a recompensa de quem? De Deus. Deus não vai te abençoar em nada
pelo que você está fazendo, a partir do momento que você faz para aparecer. E por que Deus, ele não quer, ou ele não fica feliz, quando alguém faz para aparecer? Por quê? É uma boa colocação, porque tira a glória de Deus, é uma excelente colocação. Mas o ponto mais importante de todos é que Deus, ele sabe que a vaidade destrói o ser humano. Então, todas as vezes que o ser humano ele quer aparecer, ele faz algo para aparecer, seja uma ajuda humanitária, ou seja, qualquer outra coisa que ele faz para aparecer, Deus já consegue ver a queda daquela pessoa apenas em questão de tempo. É só uma questão de tempo. Porque quanto mais o ser humano aparece, mais vaidoso ele fica, mais ele se ensoberbece, mais orgulhoso ele fica, e o inimigo vai só alimentando aquilo ali para destruir aquela criatura, para derrubar aquela pessoa. Por isso que a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Quando a pessoa, ela procura viver para agradar a Deus, e sem preocupação nenhuma em se mostrar ou se aparecer, então ela vai fugindo desta armadilha chamada vaidade. Para quem conhece a história de Salomão, Salomão começou muito bem. Porque Salomão, quando assume o reino de Davi, seu pai, Salomão vai orar, vai colocar diante de Deus aquela situação, e ele diz para Deus assim: Senhor, me dá sabedoria, porque eu sou apenas uma criança. Ele se coloca diante de Deus como uma criança. Não que Salomão fosse um menino pequeno, Salomão já tinha seus 20 e tantos anos, mas ele se coloca como alguém que reconhecia a sua pequenez, sua insignificância, e que sem a direção de Deus não ia conseguir nada. E ele começa muito bem. Mas o tempo vai passando, aproximadamente ali passa-se uns 10 a 15 anos do reinado de Salomão, aí você medita no livro de Eclesiastes. Para quem não sabe, o livro de Eclesiastes retrata o fracasso de Salomão. Salomão, como um gestor, como rei de Israel, pela sabedoria que Deus tinha dado para ele, para conduzir o povo, Salomão foi um sucesso. Mas em todas as outras áreas da vida de Salomão, Salomão foi um fracasso. Um fracasso. Talvez eu possa dizer assim, talvez, o maior derrotado de todos os personagens bíblicos que nós podemos encontrar foi Salomão. Porque Salomão fracassou na sua família, Salomão fracassou na sua vida sentimental, Salomão fracassou com seus filhos, Salomão fracassou até mesmo na administração em relação aos recursos, financeiramente falando, que ele recebia do povo. Ele fracassou em tudo. E ele diz para nós por que ele fracassou. Lá no finalzinho do livro de Eclesiastes, ele diz assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Depois você lê em casa o livro de Eclesiastes, capítulo 12, ele termina assim. Então a vaidade destrói.
A vaidade faz do ser humano alguém que vai cair. Tudo começa na vaidade. Por que Satanás foi expulso do céu? Por que ele foi expulso do céu? Vaidade. O que ele queria? Hein, pessoal? Ele queria colocar o trono dele aonde estava o trono de quem? De Deus. Ele queria o que então? Ele queria colocar o trono dele aonde estava o trono de Deus. Então ele queria o quê? Hein, pessoal? Onde que estava o trono de Deus? No lugar mais alto. Se Satanás queria colocar o trono dele aonde estava o trono de Deus, o que ele queria então? Quase isso aí. O que ele queria, gente? Salomão queria aparecer. Salomão não, gente. Satanás queria aparecer. Guarda isso no seu coração. Verdadeiro cristão não tem que se preocupar em aparecer. Quem tem que aparecer é quem? É Deus. É o Senhor Jesus. Se você pega na história bíblica, você vai vendo todo mundo que quis holofotes, desmoronou, caiu, todos. Então é isso que Jesus está ensinando para nós hoje. Você vai cumprir aquilo que Deus ensinou, estender a mão para o próximo? Não queira aparecer. Não queira. Porque senão o inimigo vai alimentar isso em você. E olha como que é importante estender a mão para o próximo. Olha que ele está mostrando aqui, ó. Olha aqui a vaidade do inimigo aqui, ó. Isaías 14:3, ó. Olha Isaías 14:13. 14:13. O que está escrito? O que ele dizia consigo mesmo? Olha lá, vai. Pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. As estrelas de Deus são os anjos. Então ele está dizendo: vou colocar meu trono acima dos anjos. Dominarei o monte dos deuses nos lugares distantes do norte. E o 14: subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Deus ensina para nós a fugirmos disso aqui. Era a vontade dele, né? Olha a pergunta do irmão aqui. Quando a gente olha para a terra, seres humanos, não parece que o mal está vencendo? Está ganhando mais pessoas do que Deus? A resposta é sim. Não apenas parece, mas é real. E por que é real? Porque o inimigo oferece ao ser humano aquilo que o ser humano quer. E o que Deus propõe ao ser humano? A salvação da alma, a vida eterna. Só que o ser humano está preocupado com o quê? Com aquilo que é terreno, com o que está aqui. Agora, o inimigo está avançando. Mas por que ele está avançando? Porque ele oferece aquilo que o ser humano quer. E o que o ser humano quer? Por isso que o verdadeiro cristão, aí eu volto lá no começo do culto,
ele tem que ter a sua fé totalmente fundamentada e pautada aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia. E em segundo lugar, ele deve olhar para quem? Para Jesus Cristo e não para outros. Sabe qual que é um dos grandes males do ser humano? Olhar para a vida do outro. Eu quero ter o que o outro tem. Ela, se ele tem, eu posso ter. Se ele conseguiu, eu consigo. E aí ele vai alimentando uma vida totalmente terrena e deixando de lado a vida o quê? Eterna, a vida que Deus ele propõe. Então, tudo começa aqui, pessoal, ó, na vaidade. Deus não quer que você alimente isso em momento nenhum na sua vida. Fuja disso. Todas as vezes que queriam fazer de Jesus rei, colocar uma coroa na cabeça dele, o que ele fazia? A Bíblia diz que ele fugia, ele ia para os montes, ele ia para outro lugar, para o deserto. Cuidado. Cuidado, porque o inimigo vai alimentar aquilo que te agrada, aquilo que te deixa em êxtase. Tudo isso para te pegar lá na frente e te destruir. Tudo isso para te derrubar. Vai comigo em Mateus 25. Mateus capítulo 25, versículo 34. Vamos ver o quanto que é importante a questão de você olhar para quem precisa. Olhar para quem precisa. Olha o que diz. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Isso aqui já é no dia do juízo. O juízo final. O rei é Deus. E ele dirá aos que estiverem à sua direita. O que ele dirá? Venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Versículo 35. Pois o quê? Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos, aqueles que vão receber essa palavra, pode entrar no céu, está tudo preparado para vocês desde a criação do mundo. Na hora que ouvirem isso, eu falar, mas Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o quê? E o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? Versículo 40. E o rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Diga glória a Deus. Então quer dizer que todas as vezes que eu olho e eu estendo a mão para alguém que precisa, eu estou fazendo para quem? Para Jesus, para Deus. Estou fazendo para Jesus. Porque o próprio Senhor Jesus chamou essas pessoas de quê? De irmãos. O próprio Senhor Jesus chamou os necessitados de irmãos.
Então, quando eu faço por alguém, eu estou fazendo por Jesus. Quando eu deixo de fazer para alguém ou por alguém, eu estou deixando de fazer para quem? Para Jesus. Para Jesus. Muitas pessoas, elas olham para isso e dizem assim, mas e se eu não puder fazer? A Bíblia não está dizendo se eu não puder fazer, eu tenho que fazer. A Bíblia está dizendo que se eu tenho condições de fazer, eu devo fazer. Porque as pessoas já ficam colocando situações para servir de álibi, para ter desculpa. Deus não está pedindo nada que você não possa fazer. Deus está esperando que você faça aquilo que você pode fazer. É disso que a Bíblia está falando conosco. E a pergunta é, será que nós estamos fazendo aquilo que podemos? Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus espera? Ou será que nós estamos fingindo que não estamos vendo? Volta comigo lá em Mateus, capítulo de número 6. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? Capítulo 6, versículo 1 que a gente estava, né? Agora é o versículo 2, né? Essa palavra caridade, ela vem do latim, para quem não sabe, vem da palavra caritar, que significa mais ou menos amor incondicional. Caridade significa ajudar quem precisa sem esperar absolutamente nada em troca, nenhum retorno. Fazer a caridade é você estender as mãos, porque você reconhece que ali é uma criatura de Deus, uma pessoa, filho de Deus ali. Filho que eu falo no sentido de ser criado por Deus, é um ser humano. É um ser humano. É um irmão de Jesus. Jesus chamou aquele ali de irmão. Então fazer a caridade de verdade é você fazer para socorrer e não esperar nenhum retorno por aquilo. E quando nós olhamos, olha que interessante agora, dentro do sistema religioso, talvez, as pessoas que aderiram ao conceito religioso espírita, são as pessoas que hoje mais praticam a caridade. E nós temos que tirar o chapéu, porque nós deveríamos estar fazendo igual ou melhor do que eles, neste ponto, praticar a caridade. Praticar a caridade. Porque quando nós olhamos para eles praticando a caridade, pelo menos que eu já vi, eles ajudam de verdade. E observe que eles não aparecem. Eles vão lá e fazem, e não ficam tirando foto, colocando na mídia. Só que tem um problema na forma que eles praticam a caridade, que aí nós não devemos seguir. Dentro da doutrina religiosa deles, um dos principais fundamentos da doutrina religiosa deles, depois você pode pesquisar e você vai ver, o texto afirma que sem a caridade não há salvação.
que a caridade é um fundamento da salvação. E nós aprendemos que, biblicamente, sem Jesus Cristo não há salvação. Sem a graça de Deus através do sacrifício na cruz do Calvário, não há salvação. Não quer dizer que a prática da caridade deve ser abandonada pelo cristão. Não! A única coisa que muda é, nosso fundamento da salvação é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há salvação, porque a salvação não é pelas obras que eu pratico, mas sim pela graça de Deus. No entendimento religioso deles, a salvação vem pelas obras. Vou usar a palavra salvação, eles entendem de uma outra forma, mas só para você entender. A salvação vem pelas obras, a regeneração da alma vem pelas obras, e essas obras seriam a caridade. Então vejam que eles praticam algo que todo verdadeiro cristão deveria praticar, mas ao mesmo tempo, a ideia do porquê praticar aquilo é que precisa mudar ali, biblicamente falando. Mas eles são um exemplo para nós, nesta ação de ajuda ao próximo. E nós deveríamos começar a viver como Cristo está ensinando a esse respeito. Porque no dia do grande juízo isso vai ser cobrado. Às vezes você é alguém que entregou sua vida para Jesus, se batizou nas águas, faz parte da igreja, você é um membro do corpo de Cristo, participa da Santa Ceia, vive sua vida conforme a Bíblia Sagrada ensina, e por aí vai. Só que talvez no que diz respeito aos necessitados, talvez você e eu não temos feito nada. E no dia do juízo isso vai ser levado em consideração. Isso vai ser questionado. Vamos continuar aqui? Aqui ele mostrando aqui que bacana. Ó, deixa lá em Efésios, que bonito. Você colocou aqui, ó. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês são salvos pela graça e não pelas obras, certo? Olha lá, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de quem? De Deus. Então não adianta eu viver com esse pensamento, ó, se eu ajudar todo mundo eu vou ser salvo. Não. Aí tá vendo que eu já estou querendo o mérito, tá vendo? Estou comprando a salvação. Então não é assim que eu devo pensar, não é assim que eu devo viver. Eu devo entender, minha salvação vem pela graça de Deus, pelo sacrifício de quem? De Jesus Cristo. Porém, dentro da minha caminhada de salvação, eu devo agir como um verdadeiro cristão. E Cristo me ensinou que todas as vezes que eu olho para alguém que está precisando e estendo a minha mão para ele, para aquela pessoa, é como se eu estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus. Então vamos voltar lá em Mateus 6,2. Mateus 6,2. O que está dizendo? Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas, para serem o quê? Elogiados pelos outros. Então a Bíblia está dizendo, Cristo Jesus está dizendo que quem ajuda alguém
só para ser elogiado pelos outros, é um hipócrita. É um hipócrita. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Qual recompensa que a pessoa está recebendo? A admiração dos outros. Ele vai ficar apenas com aquilo. Da parte de Deus ele não vai receber nada. Você quer receber algo da parte de Deus? Então tudo que você fizer, faça como para Deus e não como para você. Não apareça. Faça como para Deus. Não leve mérito nenhum. E quando Deus olha que você não levou mérito nenhum, aí, meu irmão, aí é Deus quem te recompensa, é Deus quem te abençoa. É igual a ideia do elogio. Uma das coisas que o ser humano mais deveria não gostar é do elogio. E tem gente que gosta. Ah, ninguém me elogia. Tá vendo? Por isso que eu não vou fazer mais, ninguém me reconhece. Continue nesse caminho então. Continue. Esperando todo mundo te elogiar e te reconhecer. A Bíblia está dizendo que você já vai estar recebendo o seu mérito aqui. Então de Deus você não tem nada para receber. Agora todas as vezes que você faz algo, seja o que for, e você não recebe elogio por aquilo, fique tranquilo. Aí que você está no caminho bom. Porque aquilo que os outros não viram, Deus está vendo e vai te recompensar por aquilo. Está vendo como é que o mundo ensina a gente a ser totalmente o inverso do que Deus ensina que nós devemos ser? O mundo quer que você ande na contramão. Vai comigo em Mateus 23, vamos ver sobre isso aqui? Mateus 23, versículo 5. Mateus 23, versículo 5. Olha Jesus falando dos hipócritas. Dos hipócritas. Isso aqui é o povo religioso que Jesus está falando. Ó. Tudo que fazem é para quê? É para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Versículo 6. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. 7. Gostam de receber o quê? Saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de quê? De rabi. Então, o Senhor Jesus está criticando a atitude da maioria dos religiosos, que eles querem apenas se exibir através da religião. Eles querem receber glórias, elogios, honras por causa da religião. E Deus não quer nada disso para nós. A honra, a glória, o louvor sempre tem que ser dado a Deus. Quando nós fazemos algo por alguém, não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação como criaturas de Deus. Então devemos fazer sem aparecer. Voltando lá em Mateus 6,3 agora, 6,3. Mateus 6,3. Mas, quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está o quê? Fazendo. O que significa isso? Eu não vou deixar a minha mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Aí tem gente que já olha logo para a mão. Não. Jesus está dizendo assim, olha, não precisa de ninguém que está à sua volta, ao seu redor, saber o que você está fazendo.
Por que você quer que os outros saibam? Aonde está a sua atitude de verdadeiro cristão quando você quer que os outros saibam o que você está fazendo? Então, qual é o seu intuito em estender as mãos? Será que realmente é em ajudar ou será que é em se promover? É isso que Deus está ensinando. Versículo 4. Versículo 4. Deem sua ajuda em quê, pessoal? Olha lá. Deem sua ajuda em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, tudo aquilo que eu fizer, eu devo fazer como um verdadeiro cristão, por entender, estou fazendo por um irmão de Cristo. E eu devo fazer em segredo. E a minha recompensa vai vir de quem? De Deus. E um exemplo lindo que nós temos é o do próprio Senhor Jesus. Vai em Filipenses comigo, Filipenses capítulo 2, versículo de número 1. Para a gente finalizar aqui, Filipenses 2, 1. Olha o que diz. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Continua. Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Lê para mim, vai. Como é que é? O que é uma pessoa egoísta? Tudo que ela faz vendo um retorno para ela. Se não tiver retorno para ela, ela não faz. Isso é um egoísta. Então, a palavra do Senhor está dizendo, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Então, além de eu não fazer as coisas pensando num retorno para mim, eu também não devo tentar ficar impressionando ninguém. Sejam o quê? Sejam o quê? O que é uma pessoa humilde? É engraçado, se eu perguntar aqui, você é humilde? Todo mundo, eu sou. Eu estou perguntando o que é uma pessoa humilde e ninguém responde. Humildade significa estar vencendo a vaidade. O humilde é aquele que consegue estar vencendo a sua vaidade, o seu eu. Esse é o humilde. Por isso que o Senhor Jesus certa vez disse: sejam como eu, aprendam de mim, que sou humilde de espírito, humilde de coração. Por que Jesus disse que nós deveríamos aprender com ele, porque ele estava sendo humilde de verdade? Porque ele, sendo Deus, ele se esvaziou de sua glória para vir cumprir uma missão por amor ao ser humano. Isso que é humildade. Humildade é quando você consegue vencer a sua vaidade. Quando você consegue enterrar a sua vaidade para agradar a Deus e até mesmo para ajudar quem precisa. NVI, coloca para mim aí, ó, NVI, lá no capítulo 2, versículo 3, é o mesmo texto, tá bom, pessoal?
Só muda a maneira de tradução de palavras. Coloca para mim, Filipenses 2:3 na NVI. Coloca para todo mundo ver, por favor. Cadê? Olha lá. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Viu como eu disse que a humildade, ser humilde, significa você vencer a vaidade? Porque quando é que você vai considerar que alguém é superior a você? Só se a vaidade estiver aonde? Debaixo do seu pé. Porque se a vaidade, irmão, se a vaidade estiver no calcanhar, você já não vai considerar ninguém superior a você. É por isso que esse negócio de humildade, irmão, é difícil demais. E quando você encontrar alguém dizendo que é humilde, pode saber que ali está um poço de vaidade. Pode ter certeza. Vamos continuar? NVT, coloca para mim NVT de novo, vai. Que é a linguagem que a maioria das pessoas tem aqui. Versículo 4. Lê para mim, vai. O verdadeiro cristão não pode se preocupar apenas com seus próprios interesses. Mas o verdadeiro cristão também se preocupa com os interesses alheios. Será que eu tenho me preocupado só comigo mesmo ou eu tenho me preocupado com os outros também? São só interrogações aqui para a gente levar para casa hoje. Levar para casa. Versículo 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Então, ele sendo Deus, ele olhou para a missão que ia ser feita, executada aqui. Então ele entendeu, peraí, se eu for como Deus, não tem como cumprir essa missão. Então eu não devo me apegar a toda a glória que eu tenho. Versículo 7. Em vez disso, o que o Senhor Jesus fez? Olha que interessante, não tem como o outro te esvaziar, não. De vez em quando alguém vai te dar uma pisada, e às vezes não vai nem ser de maldade, não. Às vezes vai ser só para ver se você acorda. Porque às vezes a pessoa está vendo que você está se perdendo na vaidade, no seu ego. Aí às vezes alguém por te amar, é igual a mãe. Eu, pelo menos, hoje em dia está um negócio meio estranho, mas no passado eu não via uma mãe batendo um filho por prazer, não. Porque hoje em dia a gente pode achar até um negócio meio estranho hoje em dia. Hoje em dia as coisas mudaram. Mas antigamente, normalmente a gente via uma mãe e um pai batendo porque amava. E via que o filho estava começando a pegar um caminho ruim que ia prejudicar. E o pai falava, vem cá que eu vou lhe dar uma surra, para você aprender que esse caminho está o quê? Errado. Então, às vezes, pode acontecer de alguém te dar uma pisadinha, só para você entender ou perceber que a sua maneira de agir com toda essa vaidade, esse orgulho, está errado e vai fazer mal para você. Só que não é essa pisadinha que vai mudar você, não. Isso aí é só para te dar um toque. Porque a Bíblia ensina que só você consegue se esvaziar de si mesmo. Ninguém esvazia você.
Tem gente que fala, vou quebrar o orgulho de fulano. Não, você pode até dar um pisãozinho, uma empurradinha. Um beliscão. Mas só a própria pessoa consegue se esvaziar daquilo. Se ela quiser. A surra é só um alerta. A pessoa só vai conseguir se ela quiser. Então a Bíblia está dizendo, em vez de Jesus se apegar ao ser igual a Deus, o que ele fez? Esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de quê? De escravo. E nasceu como o quê? Você quer um negócio mais humilhante e vergonhoso do que essa atitude que Cristo teve? O próprio Deus nascer em forma humana, um nível tão abaixo, tão inferior, tão pequeno. Quando veio em forma humana, o que ele fez? Ele humilhou-se. O verdadeiro cristão deve seguir o exemplo de Jesus Cristo. É o próprio verdadeiro cristão que se humilha. Ele se diminui. Ele vai enterrando a sua vaidade. Ele vai enterrando a sua vaidade. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E, versículo 11, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Diga glória a Deus. Então observe como que ele se esvaziou de si mesmo. Olha o exemplo que ele nos deu de como viver verdadeiramente da forma que Deus se agrada. E quando eu começo a viver da forma que Deus se agrada, eu começo a colocar em prática o que Cristo ensinou. Eu começo a olhar para quem está do meu lado. Eu não me preocupo mais em aparecer. Eu não me preocupo mais com ser elogiado, com receber status. Eu não me preocupo. Porque eu simplesmente estou vivendo aquilo que Jesus ensinou. Eu estou só obedecendo. Então, meus irmãos, saiam daqui hoje para refletir em tudo que nós aprendemos. Não se esqueçam que no dia do juízo vai ser questionado essa situação. Vai ser. E não sai daqui pensando, então já vou sair, vou lá em casa, vou pegar umas roupas que tem lá, já vou passar na rua ali, já vou doar, porque aí Deus vai estar vendo que eu, fiz alguma coisa. Aí, já estou fazendo para ser visto. Isso tem que estar na sua essência. Isso não tem que estar como um momento apenas para você aparecer. Não, isso tem que estar enraizado em você. O amor ao necessitado, a quem precisa, essa preocupação tem que estar fazendo parte da sua alma, da sua essência. Isso não pode ser um anexo.
Isso tem que ser você. E em tudo na sua vida, não se preocupe com os elogios. Porque todas as vezes que você for elogiado, de Deus você não tem mais nada para receber. Todas as vezes que você for reconhecido, de Deus você não tem mais nada para receber. Vamos refletir nisso tudo e colocar em prática.